Oi, oi, fãs do Divã! Está começando mais um episódio Nação Freudiana. Eu sou a Carol. Eu sou a Mari e nós somos estudantes de psicologia. E para quem tá chegando agora, primeiramente sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que vocês tenham uma ótima viagem aqui com a gente, deitados nesse divã. Gente, esse episódio é mais especial pra Eu tava animada. Gente. Nossa, não tem nem como, né? Porque a gente vai falar de algo que eu e a Carol, a gente é fissurada, surtada. Muito! A gente indica pra, todo mundo. A gente fala na aula pros professores, assiste, é necessário pra humanidade. O tema de hoje é uma série produzida pela Netflix, The Midnight Gospel. Maravilhosa, eu tava ansiosa por esse episódio. E sabe, pra falar disso, assim... Primeiramente, eu sei que pra você que tá ouvindo, deve estar se perguntando o que isso tem a ver com psicologia, né? Falar aqui de uma série, porque hoje o assunto vai ser tudo sobre isso, A gente já teve um episódio falando sobre filmes, então deu pra entender Sim, que a gente gosta precisa... bastante. Não, e tem relação, sempre, né, as coisas. Sempre. E aí eu e a Maria conversando sobre isso, a gente também decidiu trazer mais um convidado pra falar, né, sobre a série, discutir um pouquinho sobre isso, tá? E então eu vou apresentar ele pra vocês. Ele tem 21 anos, ele é estudante de psicologia aqui com a gente. Atualmente ele trabalha como auxiliar de atendimento e tem uma vontade constante de entender a loucura do mundo, tá? Esse é o Bruno Baltazar. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Bruno. E aí, gente, tudo bem? Ao nosso podcast. Muito obrigado, tá? Primeiramente por você estar encarar essa loucura conosco, de falar sobre The Midnight Gospel, né? E de estar aqui no podcast também, né? Nada. E eu que indiquei pra Mari, não foi, Mari? Foi verdade, é verdade. Você falou, Mari, não tem nada pra fazer, assiste. Eu não acredito, eu não sabia. Eu achei que você que já tinha assistido. Foi o Bruno. Eu que foi no comecei começo do isso aí. ano, foi na primeira testemunha do The Midnight Gospel, né? Então, Bruno, assim, pra quem tá ouvindo a gente, que nunca assistiu a série, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa série, do que ela aborda, por que ela tem esse link, né? Por que a gente resolveu trazer essa questão aqui da psicologia. Então, conta pra quem tá ouvindo, por favor. Tá, vamos lá. A série, ela é uma série da Netflix, né? Como vocês falaram. E é uma série em formato de animação. Ela é meio que baseada no que nós estamos fazendo aqui. Em um podcast, né? Com Duncan Trussell, né? Ele é um americano que tem esse tipo de podcast que ele trata muito sobre a vida, sobre as viagens que ele faz, que ele quer fazer. E tem mais ou menos 8 episódios e cada episódio aborda um tema diferente sobre a nossa existência. E basicamente é isso. Nós vamos falar mais. Uma autoanálise, né? Cada episódio eu sinto que é uma autoanálise. Eu né? acho que o primeiro episódio é pra abrir a mente da pessoa. Sim. Porque tem um tema que muita gente tem dificuldade de aceitar. O primeiro episódio, assim, pra mim é um pouquinho... É o mais chatinho, sabe? É o que mais... Todo mundo vai se arriscar. Porque eu acho que é o que menos tem link com... O restante. Com o restante, sabe? Então, assim... Você que tá ouvindo, vai assistir The Midnight Gospel, não desiste no primeiro episódio, né? Primeiro que nenhuma curto, série. Né? Nenhuma série a gente tem que desistir no primeiro episódio. Mas nessa, especialmente, porque... É porque fala de temas polêmicos, medicação... são temas polêmicos, mas eu acho que, assim... Como é uma confusão de áudio e imagem, né? Então não desista no primeiro episódio. Eu acho a jogada de cores, da cartela de cores, é muito assim, tu não sabe no que tu presta atenção. Se tu é na imagem, se é no que tá acontecendo, você escutando, você fica, meu Deus, é muita informação. Então, e eu fico pensando, por que será que ele colocou esse episódio como o primeiro, o começo da série? Aí eu fico pensando, será que é porque, ele já quer chutar o balde logo no começo pra chegar e falar, aqui não tem tabu, a gente vai falar de tudo. Mas eu acho que é esse o sentido, porque é um assunto que é tabu, pra quem não tá entendendo. Eu vou dar um spoiler. Ele vai falar de uso medicamentoso, em excesso, uso de droga, em excesso. Não só em drogas, porque eles falam de remédio, muito remédio, então, medicamentoso. Né? Muito remédio.
Também não sei. Coisas tóxico o episódio, tipo, gente. Porque as pessoas têm um preconceito com maconha, mas se entopem de Rivotril. Então, tipo, peraí. O que tem de errado nisso? E aí ele começa... É o preconceito, né? Fala muito a sobre a hipocrisia das pessoas em chegar Sim, e porque, julgar um. gente, se você toma muito relaxante muscular, não é porque você tá com problema... Você não tá com problema muscular. É porque o relaxante muscular te dá alguma coisa. Te causa um vício, entendeu? né? Uma dependência. Porque ele relaxa o corpo inteiro. Então, qual a diferença? Logicamente, galera, não use drogas, né? Isso aqui não é. ProErd é um programa. Mas ele faz isso pra isso mesmo, pra tipo falar, vamos apontar o dedo e vamos... sabe? Exatamente. Toma, é logo assim na cara. Toma, o primeiro episódio é tipo... assim. E você, assim... Isso eu reparei, assistindo pela segunda vez agora, né, pra trazer no podcast, que apesar do primeiro episódio ser esse tapa na cara, é assim, o episódio geralmente são curtos, né, 21, 22 minutos, mais ou menos isso, mas assim, eles começam falando de drogas e terminam falando de uma outra parada, cara, eles começam a falar de meditação, né, porque a ideia é que com a droga a mente expande, então eles começam a pensar melhor, e aí terminam falando de autoconhecimento, falando de meditação, porque o Clancy, que é o personagem do Duncan, né? Ele fala que ele faz meditação. Tanto que na série, pra quem assistir em inglês, vai ver que o áudio é áudio realmente de um podcast. Exatamente. Diferente de quem for assistir em português com a dublagem de estúdio, né? Normal. Agora, pra quem assiste em inglês, quer realmente ver, então assim, o Duncan pegou os podcasts que ele tinham feito na vida, né? Durante todo o programa dele, e foi colocando imagens lá pra ficar ilustrativo. Então, assim, ele traz muita gente pra falar no podcast. Ele traz guru, ele traz professores de meditação, ele traz psicólogos. Então, esse é o barato, que começa falando de um assunto e termina falando de outro, cara. É muito bom. Mas eu acho que pra quem vai assistir a série, gente, a gente indica de verdade. Também assista de mente aberta, porque você vai... E não assista só uma vez. Eu tenho que assistir várias vezes. Ó, a gente já... É uma experiência. É uma experiência. Transcendental, né? Você transcende o negócio. É uma viagem muito louca. Ô, Bruno, a série traz muito, assim... Muitos ensinamentos, né? Durante todos os 8 episódios. Pra você, qual que foi o maior episódio com maior ensinamento e qual é ele pra você, assim? Vamos lá. Eu e a Carol temos um favorito. Então, assistindo 5 vezes essa série, em tantos, eu pego vários detalhes e falo, esse aqui é essencial. Mas pra mim, como até dá pra ver aqui, o último... Pra mim, é o mais tocante. É o que junta um pouco da fala e da imagem. Por exemplo, uma imagem em que o Clancy chora, que você sente aquela dor. Aquilo ali me pega. E, tipo, em muitos momentos eu falo, tem horas que eu preciso fechar o olho só pra ouvir, pra pegar. Mas naquele momento, se eu não pegasse a imagem, a cena... chega, arrepia. Então, se eu não pegasse aquele momento, eu não ia sentir o que eu senti. Porque, de fato, alguma coisa aconteceu em mim naquela cena e nesse episódio. É emocionante. Muito bom. Assim, durante... A ordem dos episódios não é uma ordem certa dos podcasts dele, né? Tanto que o último episódio é uma conversa do Duncan mesmo, tanto que ela chama ele de Duncan o tempo inteiro. É com a mãe do Duncan. A mãe do Duncan estava com câncer, né? Ela era psicóloga e estava com câncer. Ela já estava aposentada, ela já estava aposentada. Ela faleceu em 2013. Então, aquilo, pra ele, com certeza, acho que aquele episódio... você vê que na série inteira é o mais emocionante, porque... Todo arrepiado. Porque foi um episódio onde ele trouxe uma conversa com a mãe dele, sabe? Onde ela faz essa autoanálise do quem somos, pra onde vamos, o que deixamos e o que não deixamos. O mundo tá sempre em constante mudança e nós fazemos parte dessa mudança, né? Então, eu acho que é o episódio mais emocionante da série pra mim.
pra Mari também, né? A gente tava conversando sobre isso ontem. E uma coisa que a Mari falou hoje é que esse episódio traz coisas diferentes pra cada um, sabe? Isso. Principalmente naquela parte onde ele fala pra ela que é impossível a gente não ter um coração partido. E aí ele pergunta, qual é a dica? O que você falaria pra uma pessoa assim? Você chora. Você chora. E ela fala pra ela, você chora. Então, assim, ali naquele momento, ele está falando sobre o luto de perder alguém no sentido realmente da morte, né? Mas, por exemplo, quando eu assisti... Na questão mãe e filho, mãe e filho, sim. E quando eu assisti, pra mim foi... Temos um complexo de Édipo. Pra mim, quando eu assisti, foi uma coisa de sentimental em outro sentido, sabe? Mas porque eu sempre acho que a choro pegada... quando acontece uma coisa assim, de tipo, meu coração tá quebrado, eu sabe? acho que essa parte aí, ele tem um sentido assim, em qualquer sofrimento na nossa vida. Sofre, vive a gente luto, tem né? que viver todos os momentos da vida, sabe? Sim, vive o luto. Tá ruim, sofre, chora, porque assim, tanto em relação mãe e filho, quando acontece, infelizmente, coisas da vida, que é natural, né? Relacionamentos, tipo, digo, homoafetivo ou não, entendeu? Mas... tipo, família, tudo. Sim, eu acho que as pessoas têm que... O coração partido, ele não é só nesse sentido. O coração partido é, tipo, no trabalho alguém te falou alguma coisa e te magoou. Teu coração tá partido naquele momento. Sim, e as pessoas têm que sentir essa dor, sabe? Uma das coisas legal desse episódio, que eu acho que esse episódio renderia um podcast inteiro, vocês não acham? Não. Com certeza. Eu falaria horas durante esse episódio, porque é tanta coisa, é tanto ensinamento que você fica... É o episódio um pouco mais longo, né? Quase eu acho 30. que é o último episódio. Não, tem 36 minutos. Nossa, eu não tinha reparado. Assisti, é porque a gente assiste tanto que pra mim passa tão rápido. Tem uma frase nesse episódio que ela fala, né? Que ela fala assim, estamos vivendo e morrendo simultaneamente. Cara, essa frase é de se pensar, né, gente? A gente pra mim já linka com o 7º episódio. Que da é morte, né? Conversando com a Morte. É esse o nome, não é? É esse mesmo. Conversando com a Morte. E o Clancy, ele fala que, tipo, ele tá conversando com a morte e a morte fala que se a gente aprendesse a lidar com a morte desde o início da nossa vida, a gente viveria a vida de outra forma, sabe? A gente não esperava amanhã para falar para alguém, não fala isso, mas eu tenho essa minha percepção, a gente não esperaria a pessoa amanhã para falar, tipo, meu, eu amo você. E a gente tem, não vou falar hoje, não, tá cedo. E se a gente tivesse essa concepção desde cedo, que tipo... Mas em vários episódios fala isso, né? De aproveita o tempo com outra pessoa, não perca seu tempo nem o tempo da outra pessoa, não, sabe? Mas eu acho que quando a morte fala, se a gente aprendesse a lidar com isso desde o início da nossa vida, nós agiríamos diferente. A gente ia agir e viver de outra forma. E isso é real. E eu fico tipo... nós somos os únicos animais, né, espécie que tem consciência da morte. E o que a gente faz, a gente foge do fim. A gente sempre foge dela e é por isso que a gente deixa pra amanhã. Vida. É a única certeza. Tem um episódio que fala isso. Qual episódio que fala isso? Que é a nossa única certeza é a morte. Se eu não me engano, é o último. Eu assisti é agora. Eu anotei aqui que Pode falar, Bruno. Tu tá aqui pra isso. Porque fala que... não, aqui, ó, cadê? Não tem como controlar a morte, então resta aceitá-la. E a gente não faz isso. A gente foge do fim e a gente deixa pra amanhã, empurra com a barriga até o fim chegar. E quando o fim chega, já é tarde demais pra gente querer tomar, sabe, uma ação, falar um eu te amo, Sim. Já foi. Tem algum outro episódio que você gosta muito, assim, que te traz esse ensinamento? Tem um episódio que eu acho que é o da Cavaleira, que eu falei pra você. Eu ia falar dele agora. Acho que é o terceiro, não é? É o quarto. É o quarto. Que fala muito sobre perdão, que o perdão é complexo, né? Que a gente... uma das frases que eu nunca tinha reparado, mas que ela fala sobre pessoas solitárias, né? Ela fala assim, se você tá solitário, procure alguém solitário pra vocês deixarem de ser solitários. Com certeza. Como isso faz sentido e a gente nunca tinha reparado, né? Sim, e a frase que ela fala logo em seguida é, se não existe um lugar, você cria um. Aí a gente pensa, né? Eu sei que tem um livro chamado O Poder do Agora, que ele fala,
se você está numa situação e se a situação não pode mudar, você muda. Você se transforma. Você transforma aquela situação ao seu favor, para não ficar aquela coisa tipo parado, estagnado, sabe? Para evitar o sofrimento. Gente, isso é coisa de velho, mas é real. Uma vez falaram assim pra mim, quando eu tive a crise de pânico, e falaram assim pra mim: Mari, seja como a água. Se a gente coloca na garrafa, ela fica do formato da garrafa. Se a gente coloca ela num prato, ela vai ficar no formato do prato. Nós somos seres adaptáveis. Então, se aquele momento não está bom para você, você vai tornar ele bom para você. Lógico que tem momentos que é difícil, a gente vai sofrer, a gente vai chorar. Mas isso é muito importante. E essa série faz a gente pensar de tantas formas. Sim. Gente, é um boom no cérebro. É um boom no cérebro. E é nesse episódio aí que eu falei, eu anotei aqui, eu tinha esquecido. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. Se entendêssemos isso de fato, teríamos menos momentos de arrependimentos por desperdiçar nosso tempo e o dos outros. Então, assim, cara, olha essa frase. Olha esse contexto. E ela falando isso, porque ela gosta lá de um rapaz, né, que foi tirado dela, sim, né? Esse episódio é maluquice. O final. Então, o final não tem como nem falar aqui, mas o final ele é assustador. Ele é assustador. A analogia toda, né? Porque assim, se a gente começar, desde o começo, assim, o Clancy, ele entra em um simulador, né? É um simulador. Sim. Que é em formato de vagina. Então, assim, ele entra com a cabeça no simulador, fazendo uma alusão ao nascimento, sabe? O renascer. O renascer, porque ele vai pra planetas, né, diferentes Sim. e tal. E, então, assim, é um bagulho, assim... a gente tava falando, acho que antes de começar... sobre a questão do áudio, né? Que é bagunçado, assim. Não é que é bagunçado, é que é tanta informação misturado com toda aquelas imagens descoloridas, bonitas, Sim, né? sim. Por que você acha que o autor quis fazer dessa maneira, sabe? Além das cores, que é uma coisa viva, que traz a questão da vida, da existência, eu acho que a intenção dele em, tipo, misturar esse tanto de coisa foi para que não fosse, de fato, só um podcast. Fosse mais que isso, sabe? E não pesado, né? Exatamente. E demonstrar um pouco o que é a vida. É uma loucura, é uma viagem. E essa parte psicodélica é uma coisa que é marcante em todo episódio. Não tem um episódio que você não fala, peraí, acho que eu me perdi, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu acho que assim, menos tem coisa psicodélica é o último. Sim. Mas porque eu acho que é mais sério. É mais sério. Não é só mais sério, mas é mais sentimental. É acho fraternal, que então você vê que tem mais tons de vermelho, bem delicado. Rosa. Sim, o amor, assim, né? Aquela volta coisa. pra dentro do útero, olha o spoiler. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a série traz bastante questionamentos, né? É uma viagem psicanalítica do começo ao fim. Fala muito sobre meditação, né? Tem um episódio até que eu acho que é o Antes da Morte, que é o do Sam. Medite como Cristo. Medite como Cristo. É episódio 2. É o episódio 2, né? Não é nesse? Não. É no 2? É no 2 ou no... Não, o que ele vai... Que ele converse com... Que ele conversa com o Sam, que até o Sam fala, ai, Duncan. Aí ele, não, meu nome é Clancy, porque não, verdade, eles verdade. estão... Mas esse episódio do Medite como Cristo também que ele fala do plug anal. que ele fala do plug anal. Mas eles falam também muito sobre amor, né? O tempo todo na série. Tanto que eles usam muito os tibetanos, né? Os budas. Sim, Cara, é uma autoanálise completa. Eu acho que vale a pena muito todo mundo assistir com calma, paciência. Sim, e tipo, em todo episódio não tem como você não aprender alguma coisa. Sim. Tipo, e são frases que te pegam, que você não esquece. Nesse, tem um que ele fala, Cadê? Aqui. Amar é o... Não, mentira. Não, ele fala da questão da concentração. De como a gente, às vezes, simplesmente... começa a voar e não, tipo... Escuta o próximo, a gente não escuta o próximo. Eu anotei isso e a gente não percebe aonde a gente tá. E por ele conta disso, a gente perde muitas coisas. E tem uma hora que ele fala, assim, nesse episódio, que escutar a outra pessoa exige autoconhecimento e controle.
Porque às vezes você tá falando com a pessoa e ela, tipo, o quê? Sabe? Tipo, viaja, assim. Prazer, e não adianta Mariane. falar que é pisciana, hein, Mariane? Não adianta. E ao mesmo tempo é uma crítica, porque crítica. hoje em dia a gente não ouve o outro. É a porque gente... é tudo sobre mim. Exatamente. O ego nunca não esteve conjuga tão verbo, forte. tá, galera? O ego nunca esteve tão forte como hoje em dia. É sempre eu. Vocês já viram um videozinho no Twitter de um stand-up que tem um rapaz que faz uma piada, né, no show, e uma moça da plateia pegou aquilo pra ela e começou Afonso Padilha. Exatamente. É maravilhoso. Ela pega como se fosse ela. Aí ele fala, ela não fica é sobre você. Puta da vida. Porque, Sério? tipo, ela fica... Não, Nossa, não é o ego assim, dela não. tava... Ele fala de jovem que vai morar sozinha. Eu. Tipo, 24 anos tá morando sozinho. Ele tá falando ela, não é assim não. Não sei o que. Aí ele, eu tenho nossa, 24. eu tô falando de você. Então, aí ela fala, eu tenho 24, tenho um carro, moro sozinha. Aí ele fala, mas não é sobre você a piada. Amiga, tudo bom? A Carol se doeu. Gente, mano, não, eu tô achando a mina doida, né? Não, foi Pegar muito, ela Um ficou... cartão pra ela depois, né, gente? não, falta, né? Mas no último episódio, voltando ao último, que é maravilhoso, eu acho que ele contempla todos os outros. A mãe dele fala isso pra ele no final do episódio, que o nosso ego é tão grande que a gente não quer... A gente foge da dor, né? O ego faz a gente fugir da dor. Então, assim, e uma das frases legais desse episódio, que ela fala assim... o fato de nada ser permanente provoca muito sofrimento. Aí a gente vive num universo que o tempo todo existe e, tipo, como acabar com esse sofrimento, sabe? As pessoas não querem, tipo, elas repetem, porque elas não querem encarar a realidade. Então, ela fala disso. E o nosso ego... personaliza tudo, sabe? Eu acho muito, muito incrível. Ele quer o cômodo, né? Ele quer o cômodo. E tem uma frase que, tipo, me pega muito nesse episódio, a maior parte dos momentos de destruição na nossa vida também são os de maior transformação. Ou seja, às vezes tem que desconstruir para construir novamente. E melhor, mais forte. E é o que essa série faz. E é o que a gente tem que fazer a partir do momento que nós tomamos consciência disso. É você pegar muita coisa, desconstruir e renascer. É que nem a Fênix. É quando a gente tá nos caquinhos, se rejuntar, né? Exatamente, tipo, juntar de e novo melhor. E ser uma pessoa melhor. Essa série trabalha muito, só pra gente ir finalizando, mas todos os episódios vocês veem que eu acho que ele faz muita meditação, né? Porque eles falam muito da questão da meditação como um autoconhecimento, né? Que ali, naquele momento você e que você tá sozinho, no silêncio, você consegue parar e prestar atenção nas coisas, você começa a se autoconhecer, e no último episódio, novamente, ele fala de novo sobre essa questão da morte, né, que ele fala que a meditação é a preparação para a morte, né, porque eu acho que, assim, não sei se vocês têm essa percepção, mas a série inteira, além de ser, presta atenção nas pessoas, presta atenção no autoconhecimento, sabe? Porque o Clancy é uma pessoa que explode muito rápido, ele fala isso, que ele tem momentos de raivas, né? Então, assim, e aí ele fala dessa questão da meditação e tal, ele é impaciente. O episódio do Sam, ele tá puto da vida que a irmã dele ligou pra ele, e aí ele vai pra lá e medita, e aí ele fica... nossa, eu tô melhor agora, sabe? Então, assim, e é uma série baseada também em como as pessoas não aceitam a morte, porque elas não aceitam a dor. E é o que você falou, Bruno, elas tentam fugir disso o tempo todo e ficam desconectas, né? Desconectas, assim, com tudo. Sim, e tipo, tem um autor, Viktor Frankl, ele é fundador da terceira escola psicanalítica do mundo, assim. Então, ele é muito conhecido e ele que criou a logoterapia. Talvez a gente ainda estude ele até o final do curso. Ele fala a seguinte frase em um dos livros: se há um sentido para a vida, também há um sentido para a morte. Então, a gente tem que ver que tem alguma coisa lá. E a questão do sentir o agora, sentir a presença, é total isso. É a meditação. Não sei se vocês já sentiram, tipo, você tá na rua, naquela pressa, indo pro serviço cansado. Hoje mesmo eu senti isso. Aí, do nada, eu ouvi os pássaros, tipo,
passarem voando e fazerem aquele som que eles fazem e, tipo, você para e fica, meu Deus, o som dos pássaros. Aí você para e, tipo, por um momento, tudo aquilo que você tá carregando de pesado... Parece que você tá fora do eixo, e aí, tipo, você escuta aquilo, você, tipo, recentraliza, né? Tipo, volta. Você volta e fala, meu, a vida... sabe? Tá aqui. Não, a vida tá aqui agora. Tá aqui, meu, é natureza, é vida, é consciência. E às vezes a gente não tá nessa sintonia. A gente às vezes tá tão cansado, tão estressado, tão sobrecarregado de tudo, que as coisas vão acontecendo e, tipo... Sim, e assim, pra quem já teve uma experiência de perder alguém, eu falo, o último episódio vai ser um soco. Não. Eu chorei que nem uma criança. Eu perdi Quem a minha tiver tia. passando por término, quem tiver perdido alguém recentemente, porque cada um vai sentir de uma forma, recentemente, sabe? eu acho recentemente, assim, porque, tipo, tudo que a gente vive, uma hora acaba. Então, a gente tem sempre o fim de alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que acaba. Então... A gente fica de luto várias vezes na nossa vida. Muito, não é uma vez, São é vários diversas lutos. vezes. Eu queria, aqui pra quem, né, tá ouvindo, eu vou falar algumas frases que a série leva, porque, assim, eu acho muito, muito forte, né, algumas frases, assim, pra gente encerrar. Então, a primeira é assim, o budismo compara a raiva a uma flor doce com raízes amargas. Essa frase também é muito forte, assim. Pega bastante. Se o universo fosse um golfinho, os nossos corpos seriam redes de pesca. Estamos emaranhados em nós mesmos. Eu acho que essa frase, quando eu vi, me lembrou muito o que a gente conversou no episódio da psicologia social. Porque ele também traz muito que todo mundo tá no mesmo barco, sabe? Todo mundo tá... É um ligado ao outro. Então, ele fala muito da escuta um do outro, né? Fala de ajudar um ao outro muito. Eu acho muito legal isso. A outra frase, que esse é do episódio 2. Através do amor, toda dor se transforma em remédio. Vou fazer isso, só o amor me mantém aqui. Isso também é do episódio 2. Eles tratam muito sobre o amor no episódio 2 e eu acho muito, muito, muito legal. A maioria das pessoas passa a vida se queixando de coisas que não gosta. Assim, está a dar energia a essas coisas. Deveríamos focar no que queremos atingir em vez do oposto. Cara, isso é pesado. Deixa eu ver uma aqui que... aquela lá. Se você tá sozinho, encontre alguém que também esteja sozinho, porque aí os dois deixam de estar sós. Essa é muito bom. Ouvir é o que nos liga ao universo. Mas, tipo, na frase que você falou, tem o mesmo autor que eu citei agora há pouco, Viktor Frankl, fala que justamente porque só se vive uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vive. Porque não vai ter volta. E todo momento acabou. Não vai se repetir jamais da mesma forma. Eu acho que é muito uma reflexão até do como a gente vive como estudantes, né? A gente tem colegas e pessoas na nossa vida, né? Que tipo, vamos olhar pra si, tipo, vamos ter cuidado com o que a gente fala, sabe? Vamos Até porque... Eu não vou falar empatia, porque eu acho que empatia é uma palavra que ela tem uma volta assim, tudo é empatia, mas nem sempre a empatia é tão boa, né? Mas assim, tipo, vamos ter cuidado com o que a gente fala com os amiguinhos. No último episódio, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma parte que eles estão conversando e ele fala da questão da reação, sabe? E eu tava lembrando ontem da aula da professora Bárbara, que ele faz alusão ao cachorro, sabe? Quando você bate, e aí outra pessoa vem tentar fazer carinho, e aí o cachorro quer rosnar e morder. Sim. Então é isso, gente. Quando as pessoas batem tanto na gente, às vezes a gente se retrai pro mundo, sabe? E o episódio fala pra gente não ser assim, né? Claro que isso é um efeito, né? É óbvio, é um efeito colateral. Quanto mais você bate em alguém, mais raivoso essa pessoa vai ficar. Mas é isso, sabe? É ter essa escuta que a série pede. Sim, e a mãe dele fala assim, se você tiver consciência da sua reatividade,
pode reagir em situações com mais tranquilidade ao invés de repetir sempre o mesmo padrão. Façam terapia, porque você só vai descobrir isso fazendo terapia, se conhecendo. Porque meio que a série é sobre isso, é um autoconhecimento, é você perceber a si, ao outro e ter consciência de onde nós estamos, quem somos, sabe? É algo que transcende Tanto demais. Que a gente pode ver o episódio, nós três no sofá assistir o episódio juntos. Cada um vai ter uma interpretação diferente, porque somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, com dia a dias diferentes, profissões Sim, é singular diferentes. demais. Então, Singular e demais. para cada pessoa a mensagem é diferente e tipo absorve, sabe? Gente, assistam e absorvam, tipo, como se fosse uma fotossíntese. Uma última frase, juro que essa é pra encerrar realmente, que a mãe do Clancy fala no último episódio. Se olharmos para o mundo, poderemos ver que ele está sempre mudando. O mesmo acontece dentro de nós. E é um fluxo. Você pode sentir esse fluxo, mas não conseguirá se não estiver presente. Porque se estiver na sua mente pensadora, é a sua mente normal. E não conseguirá fazer. Então é isso, pessoal. A gente precisa estar presente, ouvir e ter esse autoconhecimento, essa escuta. Bruno, eu queria agradecer por você ter vindo falar com a gente sobre essa viagem maluca eu que agradeço, interespacial. foi incrível. Eu achei que eu ia ficar super nervoso, mas foi sensacional. Não, é sempre assim, é uma conversa muito boa, gente. Então é isso, galera, a gente vê vocês no próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, tá? Compartilhem com os amigos o nosso podcast e até o próximo. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, galera. gente, Tchau. valeu.